Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e neste episódio converso com Miguel Ferreira, do podcast Nas Nalgas do Mandarim, sobre o mais recente filme da Marvel, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O regresso de Sam Raimi à cadeira da realização e ao género que revolucionou em 2002 com Homem-Aranha. Recordamos alguns títulos da carreira de Raimi, falamos da nossa relação com os filmes de super-heróis e debatemos se o veterano realizador, com esta sequela de Doutor Estranho, foi constrangido pela oleada máquina de produção da Marvel ou se teve a oportunidade de mostrar o seu talento. Relembro que o podcast está agora também disponível para ver, além de ouvir. Para tal, basta irem até ao canal de YouTube do Segundo Take. Não se esqueçam de subscrever para não perderem pitada. Então, Miguel, obrigado por estares novamente no Segundo Take. Eu sei que já vou ouvir do Carlos por não ter sido o primeiro a vir ao Segundo Take. Agora com a imagem, não é, Miguel? Disse não te safas. É a única certeza que eu tenho é que o Carlos vai-te cair em cima, de certeza. Obrigado eu pelo convite, é sempre um gosto vir aqui e agora no canal do YouTube. Sim, eu sabia que tu tinhas visto o Doutor Estranho e presumo que somos os dois fãs de Sam Raimi. Eu pelo menos estou a adiantar que sou. Tu já eras fã de Sam Raimi? Sim, eu pelo que tenho ouvido dos teus podcasts não sou tão fã como tu, não é? Que és mesmo daqueles fãs acérrimos, mas gosto bastante, sim. É um autor que me diz muito, especialmente quando eu era mais jovem, e acho que é alguém com uma identidade e com uma visão muito especial. Eu tinha aqui eu não fui a correr a ver o filme quando estreou, porque eu tenho aqui, isto é um Venn diagram muito, muito inusitado para mim, porque sou fã do Sam Raimi, não é? Mas depois ando fartíssimo dos filmes da Marvel, não é? E há aqui um cruzamento entre estes dois universos. Tu tinhas alguma antecipação também por ser, ou alguma expectativa por ser um filme da Marvel, ou como é que anda a tua relação com estes filmes de super-heróis? Estes filmes da Marvel, quer dizer, eu acabo às vezes por estar a dizer mal e por não achar que aquilo agora está a cair numa forma um bocado repetitiva, especialmente a nível de tom e de cor, aquilo, ou tentarem pôr demasiadas personagens. Pronto, eu compreendo, é um universo expandido, não é? Onde cabe toda a gente, mas ao caber toda a gente, eu acho que eles estão a tirar alguma personalidade a algumas personagens que se calhar mereciam outra abordagem. Mas a verdade é que eu vi todos, vi todos os filmes da Marvel e vi todas as séries, por isso às vezes digo mal e estou cansado, mas acabo sempre por lá cair e acaba por ser sempre um entretenimento em média bastante aceitável. Quer dizer, há coisas piores, acho que acabam por engolir sempre um bocadinho a identidade de alguns realizadores, mas tem coisas que eu acho alguma piada e pronto, e vou tanto com alguma atenção. Não sei até quando é que isto vai durar, mas até ver estou dentro. E agora para o Sam Raimi, de todos estes últimos, era aquele que eu estava mais curioso, era este Doctor Strange, sem dúvida. Não só por ser Sam Raimi, mas por ser um filme de multiverso, não é? Que iria contar uma história que prometia e que era uma coisa muito mais negra e completamente desmiolada, então estava com bastante expectativas. E foi engraçado porque foi um filme de multiverso que veio logo a seguir a outro filme de multiverso, não é? Tivemos dois filmes assim com uma temática que eu adoro no cinema, num pouquíssimo espaço de tempo. Acho que isso nunca mais vai voltar a acontecer. Sim, tu já agora estás a falar do tudo em todo lado ao mesmo tempo, não é? Sim, exatamente. Que não é um filme Marvel, para quem não conhece, mas se não conhecerem, vale bem a pena. Vejam um episódio que eu tenho aqui há umas edições atrás e vale bem a pena. Mas vale muito a pena e acho que este pode ou não sofrer em comparação com o outro, para quem viu o outro. Ou seja, são duas visões de multiversos muito diferentes, não é? E que um pode ser prejudicado em relação ao outro, mas já falamos disso mais à frente. Sim, e se calhar isso vai ao encontro do que eu também estava a começar a dizer, que é este reinado do universo Marvel no cinema é um daqueles casos
caucionários de cuidado com o que desejas. Porque, com certeza, em miúdos, quando líamos bandas desenhadas, eu nunca fui o maior fã de bandas desenhadas, mas também as lia, e imaginávamos que aquilo devia ser muito giro de ver no cinema. Só que a banda desenhada sempre teve uma lógica de ter que se sustentar e reinventar, e então havia ali muita história onde as coisas não tinham consequência, porque depois vinha um novo autor e reinventava personagens e linhas narrativas e tudo mais. E eu penso que nestas aventuras cinematográficas o que está a acontecer é um pouco isto, que é cada filme está muito preocupado com as teias que vai narrativas de onde este filme vai produzir outros, e depois parece-me que as coisas não têm muita consequência. Eu sei que há umas personagens que de vez em quando morrem e todos nós ficamos tristes porque gostamos e porque viemos aqui há uns anos a acompanhá-las, mas parece tudo quase um bocado inconsequente, porque a gente sabe que se for preciso no próximo filme a coisa é reinventada ou é alterada ou é metido um novo ator. E a mim chateia-me em particular este caderno de encargos do... E é engraçado, porque o Sam Raimi no Spider-Man 3, e agora a gente depois já pode falar também um bocadinho da carreira do Sam Raimi e da importância dele para os filmes de bandas desenhadas, mas o Sam Raimi no Spider-Man 3 já tinha tido esse problema. Que ele teve que andar às cabeçadas com os executivos na altura porque eles queriam pôr sementes para novos filmes. E ele estava interessado em fazer um filme redondo e fechado. E aqui, mesmo que não seja mais nada, tens sempre aquela cena que sabes que vais ter no crédito final, de que vai introduzir uma personagem para o próximo. Então parece que cada filme, em vez de parecer fechado em si próprio, parece um trailer para o próximo. Então nós estamos a ver uma saga contínua, não é? Sem dúvida. Há uns que eu acho que nisso são um bocadinho piores que outros, e depende também da posição que eles estão na linha temporal e no próprio universo, e acho que esses que funcionam quase como só aperitivo para filmes futuros e introdução de novas personagens são realmente os que acabam por funcionar pior e que exigem mais ao espectador de conhecimento prévio, não só de filmes, agora também de séries, não é? E eu acho que um problema também agora deste MCU, e que se vai refletir agora a curto prazo, é a quantidade de produtos que tu tens num ano, filmes, séries, que depois tu vais ver a nível de argumento e de efeitos, que estão a sofrer porque é muita coisa, está a acontecer muita coisa ao mesmo tempo, estão a fazer muita coisa, perde-se um bocadinho aquele cuidado e aquele detalhe que tu terias se lançasses, por exemplo, só um filme por ano, ou só uma série por ano, ou as coisas seriam pensadas de outra forma. Agora assim, tudo em catadupa, porque eu penso que tens quase 4 séries e 3 ou 4 filmes num ano, é uma coisa absolutamente surreal. Sim, mas não espanta a expansão da Marvel para as séries, porque a própria linguagem do universo cinematográfico da Marvel, apesar de eles assim o chamarem, é uma linguagem televisiva, não é? Não só esta continuidade de que falávamos, mas também o facto de que tudo se baseia em trama, em coisas a acontecer, em mitologia. Todos os filmes, e este não vai ser exceção, já vamos falar disto, tem aquele momento em que personagens se sentam e falam sobre coisas que aconteceram ou sobre explicações do que é que está a acontecer, e então parece que durante uns minutos nós somos arrancados da sala de cinema e somos metidos num auditório para ter uma aula. Mas sim, e exploram muito pouco novas narrativas e mistérios e intriga, é tudo, acaba por ser tudo um bocadinho linear. Agora, a verdade é que para fãs de aventura, ficção científica, estes filmes oferecem isso, e não sei se é por eles existirem que não há mais nada, mas a verdade é que se não for isto, não é? Tens muito pouca outra coisa deste género, como por exemplo o último, o Shang-Chi, que faz lembrar um bocadinho aqueles filmes de aventuras dos anos 80, 90, um bocadinho mais independente do resto do universo, e tem alguma piada, e uma pessoa sente um bocadinho também aquela nostalgia e a necessidade de existirem estes filmes. Agora, isto é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Não sei se é por o universo acabar por ocupar todos os lugares que existem para o género, que não existem mais de outro tipo, e histórias originais e etc. Não sei, olha. Então, mas a gente já falamos, já voltamos aqui ao universo da Marvel. Vamos só falar muito rapidamente
então de qual é a nossa relação com o Sam Raimi. Já agora, deixa-me dizer, eu tenho falado muito de Sam Raimi ultimamente. Eu falei de Sam Raimi a propósito da saga do Evil Dead, num Certo. episódio dos Universos Paralelos, aqui recentemente. Eu ouvi. Também falei com o Rui Alves de Sousa e com o Tiago Laranjo aqui sobre uns filmes mais desconhecidos, mais obscuros da filmografia do Sam Raimi, tanto como realizador como como argumentista, com os Coen. Com os Coen, certo. Sim, mas eu, de certa forma, este voltar a embrenhar-me no universo Raimi fez-me descobrir que realmente gosto muito deste realizador. É quase um daqueles realizadores que estava, digamos, ou no fundo da gaveta, ou na prateleira lá de cima, e que nós vamos e tiramos o pó, e quando começamos a olhar para a filmografia, ele tem aqui uns títulos que são muito interessantes. Ele tentou variar um pouco ali a meio da carreira, tentando fazer uns filmes mais sérios, mas depois acabou a reinventar aquilo que é a banda desenhada e, portanto, apropriado que ele tenha voltado aqui também à Marvel com a trilogia do Spider-Man. Qual é a tua relação com o Sam Raimi, que se calhar não sendo tão fogosa como aquela que eu tenho, como é que o encaras? Eu acho que o primeiro filme do Sam Raimi que eu vi em miúdo foi o Darkman. Sim. E era um filme que nós víamos várias vezes e que gravámos para nós, e depois pronto, até vimos a sequela, que não é de todo tão interessante, mas foi um filme que me marcou muito, e foi o primeiro filme que eu vi dele, ainda sem noção de quem é que estava aos comandos da história e da câmara. E depois eu acho que o primeiro que vi dele no cinema foi o Rápido e Imortal. Sim, Aquela cowboyada com a Sharon Stone, também sem ter muita noção de que era ele. Isto porque o Evil Dead sempre me passou um bocadinho ao lado quando eu era miúdo, porque esse tipo de terror, ou seja, os meus pais nunca foram grandes fãs do género, ao contrário da ficção científica, que eu já via várias coisas. E depois essas coisas acabaram por passar muito ao lado, não só por a questão etária, mas também porque os meus pais nunca foram muito fãs desse género de terror. Então, slashers, os pesadelos em Elm Street e os Evil Deads acabaram por sofrer um bocadinho, então acabei por passar ao lado deles e só os vi muito mais tarde, e às vezes de fugida em casa de amigos que já tinham autorização ou que conseguiam ver às escondidas os filmes. E depois foi logo o Homem-Aranha, os dois Homens-Aranhas, e depois, entretanto, também marcou muito o Drag Me to Hell. Também acho que foi um regresso, foi assim uma coisa, quase uma lufada de, não é de ar fresco, mas de uma coisa que estava um bocadinho esquecida e um terror que eu acho que estávamos todos a precisar de novo na altura. Olha, e depois estas coisas, assim como o Oz, fui ver ao cinema, também não fiquei grande fã, e estava agora muito expectante para este comeback. Pronto, e o Spider-Man 3 também fui ver ao cinema, vi todos no cinema, e de facto acho que é que não foi um filme bem conseguido. Mas acho que é de facto um autor com ideias e com uma marca assim muito vincada, especialmente mais na parte do terror / comédia. Sim, o Darkman, que foi o filme então que foi a tua apresentação ao universo do Sam Raimi, foi um projeto que o Sam Raimi fez em resposta à frustração de não ter conseguido o papel de realização do The Shadow. Não sei se te lembras de um filme. Eu vi o The Shadow, sim. Sim, que é com com o o Alec Alec Baldwin, não. Sim. Em que estamos a falar de uma adaptação de uma BD dos anos 30, acho eu. Sim, é. E o Sam Raimi era fã de BD e lutou para ser o realizador desse filme. E por não ter conseguido, ele criou um super-herói, ele. Portanto, o Darkman é um filme que acaba também por vir ali no seguimento do sucesso do Batman e do Dick Tracy na altura. O próprio The Shadow depois já não foi o mesmo tipo de sucesso. Sim, o The Shadow já é um filme com vários problemas. Sim, o The Shadow e o Phantom, que também na altura tentaram... o Phantom nunca vi, sim, com o Billy Zane, não é? Com o Billy Zane tentaram recuperar a imagem do Dick Tracy e do próprio Batman, não é? Que é uma personagem que já vem bem de trás, e tentaram capitalizar ali. E
na prática, o Darkman foi a primeira expressão do Sam Raimi do seu gosto por super-heróis. É um filme de super-heróis, só que não é baseado em nenhum super-herói de uma banda desenhada, mas sim da sua imaginação. Sim, mas podia ser perfeitamente, não é? Como estás a dizer. Claro, exatamente. O estilo visual do Sam Raimi, com aqueles ângulos, com aquelas montagens frenéticas, que ele trouxe também dos Evil Deads, assentaram que nem uma luva nesse universo. E depois é curioso, porque o The Quick and the Dead, que em português se chamou Rápido e Imortal, se não me engano, é Rápido e Imortal, é. Sim, é um filme que na altura foi olhado de lado porque aquilo era um projeto pessoal da Sharon Stone e muitos pensaram que aquilo era um projeto de vaidade dela. Só que o Sam Raimi tornou aquilo um filme dele, apesar de ter atores como o Gene Hackman e Sim, os desconhecidos na altura, Russell Crowe e Leonardo DiCaprio, curiosamente. Verdade. Eu diria, tu fizeste uma boa resenha da importância do Sam Raimi. Eu só acrescentaria um título que é um título que ele faz ali naquela fase pré-Spider-Man, que é o A Simple Plan, que foi o mais bem sucedido. Nunca viste o A Simple Plan? Ok, eu recomendo vivamente. Foi um filme que ele fez naquela fase em que ele estava a tentar acalmar a câmara e fazer um filme sério. Ele estava quase a tentar domar o monstro Sam Raimi, que fazia aqueles filmes frenéticos, e fez um filme sobre um casal mais o irmão dele, que descobre uma mala de dinheiro de um avião que se despenhou e que estava perdido. E depois de toda a questão moral do entregar ou do ficar com ele, e depois de toda a corrupção pelo dinheiro àquelas personagens. E é um filme negríssimo que eu recomendo vivamente. Tenho que ver. Sim, eu nunca vi do Sam Raimi, nunca vi o filme de beisebol que ele fez com o Kevin Costner, que esse parece-me que é precisamente um filme de encomenda. E também nunca vi o Oz, o For the Love of Game, ou acho que se chama For the Love of Game. Acho que nunca vi também, com o Kevin Costner. Pois, ok. Com o Kevin Costner. Nunca vi, não. E o Oz, o Grande e Poderoso, também nunca vi. Mas tenho que confessar aqui uma coisa. Eu só ontem pus em dia o Drag Me to Hell. Não sei não sei como é que tinha conseguido evitar o Drag Me to Hell durante tanto tempo. O Drag Me to Hell é bestial. E eu digo-te uma coisa, eu arrisco-me a dizer que aquilo é o Evil Dead 4 que eles nunca fizeram. Porque sim. O que ele fez passar o Bruce Campbell nos outros filmes, ele fez passar aqui a Alison Lohman de sofrer fisicamente na narrativa e na história, de coisas escabrosas que eu não sabia se havia tapar os olhos ou rir-me, não é? Sim. E a simplicidade, não é? Com que acontece aquilo, não é? Tudo muito prático, como no Evil Dead, não é? Há ali uma situação, há uma ação que depois despoleta ali uma maldição, pronto, e depois é até ao fim. E também, não há nada a fazer. Estamos a falar de, no caso do Drag Me to Hell, não é um livro, mas é uma maldição que faz com que seres venham literalmente do inferno para atormentar a personagem, portanto... E o filme na altura foi quase daqueles filmes que passou assim despercebido, em que assim no meio de outros, que parece que ele pôs aquilo às escondidas para ninguém notar que estava ali um filme dele completamente pronto, com todas aquelas regras e a ausência das mesmas que ele sempre nos ofereceu nos outros filmes de terror, e eu lembro-me que na altura gostei imenso do filme. Aquilo, tirando um ou outro plano que tem uns efeitos de CGI que agora, passados uns anos, são um bocado manhosos, mas que são pontuais, é o que tu dizias. É um filme feito de efeitos práticos e muito eficiente na forma como... Aliás, eu acho que, para mim, uma das melhores cenas do filme vem logo quase ao início, quando a personagem é atacada pela velhota no carro. Eu acho aquilo... Eu não sabia se me havia de sentir enojado, ou se havia de rir, ou se havia de... Sim, depois tem lá uma cena também de um demónio a dançar, não é? Em cima de uma mesa, assim, uma cena muito macabra, não é? E uma cabra que acaba a falar e eles a tentarem matar a cabra e a cabra a fugir. Sim, aquilo é...
Mas mete medo ao mesmo tempo. O engraçado é que mete medo ao mesmo tempo. Sim. A questão é essa, é que ele consegue depois esse equilíbrio, não é? Ter coisas assim muito absurdas e ridículas, mas que acabam por assustar. Uma pessoa acaba por ficar assim meio desconfiada e sentes qualquer coisa, não é? Que aquilo realmente é muito esquisito. Sim, mas pronto, isto tudo então para dizer que o Sam Raimi não só é um autor que tu reconheces imediatamente a sua marca, o seu estilo, como depois, quando pegou no Spider-Man, aquilo foi mesmo um projeto de paixão, no sentido em que ele era um fã de super-heróis, e terá sido quando a indústria começou a perceber que, espera, se calhar nós não é boa ideia comprarmos direitos de personagens de banda desenhada e dar a cineastas que não têm afinidade nenhuma com o meio. Houve uns casos de sucesso, por exemplo, o Batman do Tim Burton. O Tim Burton confessou que não era fã da personagem, nem sequer fã particular de banda desenhada, mas neste caso o Sam Raimi era um fã da banda desenhada e o filme mostrou-nos uma abordagem séria àquilo que era o espírito das bandas desenhadas. E depois, de mãos dadas com o sucesso do X-Men, por essa altura também. Também, abriu sim, as o primeiro portas. E o segundo também, muito bons. Sim. E eram filmes, se tu fores ver agora, os filmes da Marvel sofrem de uma coisa que eu não sou especial fã, que é todos têm que ser engraçados. Pode ser a coisa mais negra do mundo, mas todos têm que ter aquela cota de piadas do início ao fim. Tens que ter sempre um sidekick, tens que ter sempre ali um tom de comédia que às vezes não faz sentido, não é preciso. Mas parece que houve ali a partir de um determinado momento, não sei bem, final da fase 2, a partir do Guardiões da Galáxia, que a coisa ficou, todos os filmes, se tu fores ver, são engraçados. Sim. Tu agora estás a falar da Marvel, não é? Agora já estás a falar de um mal que é dos filmes da Marvel, não é? Estou, porque estes filmes do Spider-Man que nós estamos a falar, o Spider-Man, o Batman, eram filmes que não precisavam de usar a comédia, ou se a usavam, ela era orgânica e fazia algum sentido, mas eram de facto filmes de aventuras, não é? E de ação. E acho que isso hoje perdeu-se um bocado para tentar essa uniformização de tom e de inserir sempre a comédia, às vezes quando ela não é precisa. E o Homem-Aranha, o 1 e o 2, e o Batman também, o X-Men são provas disso, não é? São filmes que podem ter algumas notas, mas que são coisas às vezes muito escuras e muito macabras e que são belos filmes, não é? Que faz todo sentido. Sim, e que vivem por si só, isso que tu estás a descrever, sim, isso que tu estás a descrever não terá sido a Marvel, não é? A apurar a fórmula e quando os Guardiões da Galáxia, que eram umas personagens de segunda linha, que ninguém dava nada por elas, foram aquele sucesso, e eles foram ajustando a fórmula e apimentando com a comédia daquele filme. Mas sim, quer dizer, nós podemos voltar e falar o quanto esta marvelização do cinema poderá ser ou não nefasta para a própria narrativa cinematográfica. Enfim, não quero parecer um velho do Restelo, e eu continuo a achar que isto apesar de serem filmes divertidos e que meio mundo gosta de acompanhar estas aventuras, são filmes que estão a tirar espaço para outro tipo de filmes. E a realidade é que, se quiséssemos ir mais fundo nesta questão, já não há filmes de médio orçamento. O que agora temos é filmes indies ou filmes de 200 milhões de dólares. Verdade, e eu penso que a culpa disto é um pouco da Marvel. Mas também deixa-me dizer-te agora, tentando fazer a transição para o Doutor Estranho, que a minha relação com a Marvel é um pouco como a do espectador casual, que não é completista, não vejo tudo, mas vou vendo muita coisa. E vou vendo muita coisa, por exemplo, isto pode parecer um contrassenso, mas por ter a Disney Plus, acabo a ver as séries todas também com a minha filha. Claro. E eu, respondendo ao que tu estavas a dizer há pouco, é uma frustração, porque tu vês atores de primeira água, tu vês realizadores atrás destes projetos, e depois estas séries são do mais frustrante possível em termos de contarem uma história satisfatória. Aliás, das que eu gostei mais, isto vai ser uma opinião polémica, mas das que eu gostei mais tem ponto de ligação com este filme, que foi a WandaVision, que eu achei que foi pelo menos uma abordagem refrescante a tentar sair um pouco da caixa, não é?
Eu acho que a WandaVision foi a pedrada no charco e acho que nessa altura todos pensámos que realmente que as coisas a nível, pelo menos das séries, que as séries iam conseguir, hum, ou seja, abordar novas formas de trazer as histórias e iam explorar novos caminhos, como não estavam tão dependentes de audiências ou de uma bilheteira que podiam trazer novas coisas. Mas eu acho que se ficou pela WandaVision e pelo Loki, que eu também achei alguma piada, mas especialmente a WandaVision, sim. Depois, não sei se viste agora o Moon Knight, que eu estava com muitas Vi. expectativas, que é de uma dupla muito interessante, ou que realizaram alguns episódios do Sim. Resolution e do The Endless, pá, que são dos O filmes. Benson e o Moorhead. Sim, Sim. exatamente. E pá, eles realizaram alguns episódios e achei aquilo muito, muito pobre, não é? Muito. Tem um arranque promissor, Sim, eu mas acho que depois que acaba por ter muito pouco de inovador e especialmente voltamos a este de quem problema vem, não é? da. Sim, voltamos a este problema da máquina trucidar o talento, não é? Isto Uhum. hum, faz lembrar um pouco aquilo que acontecia há uns anos com realizadores, por exemplo, realizadores estrangeiros que vinham para Hollywood. Hollywood ia buscá-los porque eram particulares, mas depois queriam que eles fizessem filme à medida dos produtores. Ou seja, é ir buscar talento para depois dizer: não, mas agora vais mitigar tudo o que te distingue, tudo o que te faz único Sim, e vais fazer as coisas à minha maneira. Um, e eu penso que. E isto é um fenómeno que aqui na Marvel, se reparares, muitas vezes tu tens um realizador independente que fez um filme pequenino, de repente tem um projeto da Marvel nas mãos. E dá-me a sensação que isto acontece. Ao princípio pode parecer estranho. Porquê é que já estão a confiar numa pessoa que ainda não tem provas dadas? Mas eles vão buscar talento em potência, mas que são realizadores que não estão estabelecidos o suficiente para poderem controlá-los. E por isso é que sim, estava sim, muito sim. curioso para ver o que é que acontecia quando iam buscar um Sam Raimi e como é que estes mundos iam casar. Um, Sim. Pronto, e de certa forma, só para enquadrar, eu vim para este filme sem nunca ter visto o primeiro Doutor Estranho. Ah, não E tinhas visto? não vi o primeiro. É de um Pronto. daqueles que me escapou. Arriscaste muito Pá, também. arrisquei porque é tal coisa. Eu vi o Loki, vi a WandaVision, percebi que havia sido introduzido este conceito do multiverso. No multiverso. Tinha o contexto daquilo que percebi nos trailers que ia ser a vilã surpresa, não é? Spoilers, Sim, já sim, agora, peço sim. desculpa. E, e pensei que tinha um enquadramento suficiente. E depois é tal coisa que epá, eu não quero saber que seja da Marvel. É um filme, pá, surpreende. É um filme do Sam Raimi, mostra-me. Portanto, posto isto, qual é a tua reação inicial a este Doutor Estranho? E é um filme, independentemente de ser da Marvel, é um filme que tu gostaste ou é um filme que é razoável dentro do universo da Marvel? Porque eu quase parece que temos que fazer esta distinção, não é? Sim, sim, sim. Epá, eu, assim de maneira muito genérica, acho que o filme é curioso na medida em que o próprio filme se debate com estes temas que nós estamos aqui a dizer. Tu vês ali um autor a tentar fugir e escapar aos formatos e aos tentáculos da máquina durante o desenrolar da história. Isso é muito interessante. Ou seja, tem Tentáculos é uma boa palavra, porque o filme abre logo com um monstro, que é do género. Epá, eu não Exatamente, acredito sim, que vim sim. ver isto, pá, quer dizer, não tenho interesse nenhum em monstros com tentáculos de um olho, mas pronto, adiante, adiante. Especialmente assim, tão CGI, não é? Se Sim, fosse uma sim, coisa sim, pá. mais orgânica, se calhar tinha outra piada, não sei. Mas eu acho que Sim, o filme começa com todos estes problemas que nós falámos do MCU, que é exigir ao espectador um background enorme, porque o filme parece que começa quase a meio, não é? Quem não tenha uhum. visto, especialmente a WandaVision, então vai ficar um bocado às aranhas, porque depois há ali uma mudança grande da personagem, não é? E das motivações dela e, no fundo, do que ela está à procura. E se tu não viste o WandaVision e não percebes um bocado a questão da perda e de tudo o que teve em jogo naquele circo que ela montou na série, acho que ficas um bocado completamente às aranhas e o filme começa completamente aos trambolhões, não só por isso, mas a própria edição eu achei uma coisa absolutamente horrível. Achei que aquilo houve para ali cortes e tesouras, então
naquelas primeiras cenas do casamento e depois daquelas lutas na rua, achei muito, muito fraco mesmo. A personagem nova que é introduzida, pá, também achei um tiro no pé, não gostei, não acho que a interpretação tivesse à altura de quem a estava a acompanhar. Acho que foi um erro de casting, espero estar enganado e espero que a personagem possa se ingrar e ter as aventuras dela e realmente expandir. Pronto. É uma atriz jovem, não é? O problema é colocarem-na logo ao lado do Benedict Cumberbatch e da Elizabeth Olsen, e não é? colocarem-na logo com tanta importância e depois com uma história de background muito pobre, muito ridícula, não é? Sem spoiler, agora, é uma coisa muito... Sim, que já agora vai piscar dois elementos de cotas obrigatórias hoje em dia numa personagem só, não é? Certo, para além disso, sim. Eu não sei se a gente se quer adiantar ou podemos falar abertamente sobre isto. Mas e pronto, sim, acho que não tem mal. E esse primeiro e segundo ato achei uma coisa assim muito atabalhoada. Não sei se houve ali mudanças impostas, não sei. Depois, a partir do momento em que apresentam uma série de personagens novas que vão aparecer em filmes futuros, e que depois há uma certa ironia e o filme vira e fica um filme de terror e de perseguição e tens ali uma entidade atrás de toda a gente, uma carnificina brutal, e acho que aí sim passa a ser um filme do Sam Raimi. Então no último ato já estava completamente dentro e já me diverti e já realmente vi, olha, está aqui um filme, estão aqui duas personagens... A lutar um pouco contra as versões delas próprias, não é? E o que é realmente Sim. o eu e o que é que o contexto te pode mudar enquanto pessoa. Isso achei muito interessante. E depois toda aquela bonecada característica do universo dele, que eu acho que ele conseguiu em força e conseguiu trazer um elemento que existia no princípio, que nós não tínhamos percebido bem para que é que servia, aparece no fim, em todo o seu esplendor. E acho que aí o filme vence. Agora é um filme muito desequilibrado e à procura dele próprio. Achei um bocadinho isso. Mas ainda assim eu concordo em parte com o que tu dizes, mas eu acho que tu reconheces ali muito de Sam Raimi, mas de uma forma referencial e não porque ele tenha feito um filme ao seu jeito, mas que esquecesse a memória do que fez. Porque, ou seja, ao fim e ao cabo o que tens é momentos em que é do género. Olha, isto faz-me lembrar o Evil Dead. Porque temos aqui um livro maléfico. Estás a ver? Olha, esta cena com os objetos a mexerem faz lembrar aquela cena do Evil Dead 2 em que o candeeiro ri do Ash. Ou então, olha, aquelas figuras demoníacas a puxar aquela personagem para baixo da terra faz lembrar o Drag Me to Hell. Lá está. Ou seja... há um ou outro momento em que a tensão sobe, e isto é um filme para miúdos da Marvel, não é? Há um ou dois jumpscares que eu confesso que estava a vê-los a milhas, só que eu salto sempre, assusto-me sempre, não há hipótese. Mas tirando isso, esses elementos de Sam Raimi é quase um picar do caderno de encargos das coisas que nos fazem lembrar os filmes que ele já fez. Que são aqui trazidas, incluindo o obrigatório cameo do Bruce Campbell, não é? Certo. E da cena escondida, não é? Que é um bocado um pirete. E da cena escondida que ele castiga novamente, que aquilo sempre era o passatempo favorito do Sam Raimi nos filmes que ele fazia com o Bruce Campbell, era castigar o Bruce Campbell. E aqui supostamente a sua personagem teve 3 semanas a bater em si própria, não é? Sim. Não, e é também um bocadinho um gozo àquela espera que se tem que fazer para ver a última cena escondida, não é? E aquela cena escondida é claramente pronto, é o Sam Raimi a gozar com quem ficou à espera para ver alguma coisa nova ou alguma futura personagem. Os fãs da Marvel ficarão desiludidos, os fãs do Sam Raimi vão achar muita graça. Sim, fica sim. E muito pouca gente, pronto, normalmente nos filmes da Marvel, se fores com uma sala mais ou menos composta, tens sempre aquelas emoções, em alguns ou numas ou outras aparições, e aqui quando apareceu o Bruce Campbell ninguém reagiu. O público se calhar não conhece ou
não identifica aquele cameo e aquela pescadela de olho, e mesmo todos os outros momentos não houve aquela euforia, como por exemplo no último Homem-Aranha, etc. Porque lá está, eu acho que é um filme que o Sam Raimi vai conseguindo agarrar e vai conseguindo transformar numa coisa cada vez mais negra e assim mais pronto, mais bruta, não é? Quando aparecem aquelas personagens novas todas e depois tens a Wanda que vem ali e aquilo parece quase ele a acabar com tudo o que tinha que construir para o MCU, não é? E depois aquilo começa uma perseguição que eu achei bastante intensa. Agora eu percebo o que estás a dizer, ou seja, ele não criou nada propriamente novo, não é? Não compôs novos elementos, usou todas as cartas que tinha de filmes antigos. É verdade. São tipo vénias, não é? São tipo vénias. Só que tu estás a dizer que ele acabou ali com aquelas personagens, mas nós estamos no multiverso, não é? É verdade. No próximo filme eles vão para um universo ao lado e as personagens estão todas lá. Tens razão. Já agora, tens razão, sim. Um multiverso que pisca o olho ao regresso do Quarteto Fantástico, acho que isto não é grande spoiler dizê-lo, e que vai buscar personagens que foram abordadas no What If. Não sei se viste a série What If, que passou na Disney Plus. Sim. Que era a série animada. Série animada que supostamente não é canon. E, no entanto, tens eles lá... Eles foram buscar, sim. A Peggy, sim, não é? A capitã... Como é que ela se chama? Agent Carter, Captain Carter, não é? Captain Carter. Sim. Enfim, eu agora que estou a correr o risco de dizer um nome errado e de ter aqui montes de fãs. Ela não é Peggy Carter. Ela teve uma série também que eu acho que depois acabou também por não ser considerada canon, como os Agentes da S.H.I.E.L.D., que era a Agente Carter, que teve só uma temporada, se eu não estou em erro. Pá, eu gosto muito da atriz, gosto muito também do Krasinski, que faz Senhor Fantástico. Sim. E pronto, lá está, pá, tem sempre atores e figuras que tu gostas e não sei, mas eu realmente percebo o que estás a dizer, ou seja, não houve realmente um passo em frente, se calhar, na carreira do Sam Raimi ao nível de trazer alguma coisa nova para o universo dele, mas a questão é que este universo não é dele, não é? É isso que não nos podemos esquecer. Pois, esse é que é o caso. A casa é alugada, não é? Ele traz as coisas exatamente. dele, mas ao fim do dia pode ser por aí, mas eu percebo. Mas ainda assim, quer dizer, eu concordo contigo que o filme tem ali um ponto de viragem em que se torna mais negro, mas isso também muito em cima dos ombros da Elizabeth Olsen, que quase que rouba aqui o filme àquilo que é o seu protagonista de facto, não achas? Um bocadinho, sim, um bocadinho. Sim, eu sou... Eu gosto muito dela também, sou muito fã. Acho que a personagem é muito boa e bastante interessante. Acho que não conseguem explorar bem ali as dinâmicas de mudança de comportamento e de ação, não é? De repente passar a ser aquele ser tão descontrolado. Eu acho que podiam ter explorado um bocadinho melhor, mesmo a parte da redenção, mas sim, ela acaba por roubar um bocadinho o foco. Porque lá está, o filme preocupa-se muito durante mais de metade à questão da outra personagem nova, não é? Da miúda, e depois da inserção toda daqueles cameos, e acaba por esquecer um bocadinho a questão do Doctor Strange, não é? E daquelas... todas as suas amarguras, não é? De não ter conseguido ficar com a rapariga e depois de ter ali uma segunda chance, chamemos-lhe assim. Isso era interessante para explorar. Sim, estes filmes, lá está, para funcionarem têm que ter algum centro emocional, não é? E aqui parece-me muito mais forte ainda assim, mesmo que tu digas que não tenha sido muito explorado, porque eu acho que na verdade nada o é neste tipo de filmes, mas aquela busca da WandaVision ou aquilo que a move acaba por funcionar até melhor emocionalmente do que propriamente aquela amargura do Doutor Estranho por não ter conseguido ficar com a rapariga e de estar aqui frente a frente com uma outra versão sua noutro universo. Portanto, ainda assim, é engraçado vermos como
é no vilão, não é? Naquele que é o antagonista, que ainda assim nós conseguimos, se calhar, até ter mais alguma empatia, pelo menos pela sua dor, não pelas suas ações, como acontece sempre com os vilões, não é? Mas por aquilo que o move e ter essa compreensão. Sim, também tens a outra versão dela, não é? Criar ali uma camada também assim, e depois tens a questão da família, é verdade, criar ali uma camada que te faz criar mais laços, é verdade. Sem dúvida. Olha, Epá, e uma coisa, desculpa, queria só dizer uma diz. coisa que me lembrei antes que me esqueça, que é uma coisa que eu senti também neste filme, em alguns momentos, que é uma preguiça de escrita brutal. Nós temos. Eu tenho queixas também, eu tenho mais queixas, mas vamos lá ver se vamos chegar ao mesmo. Vamos lá ver se vamos chegar ao mesmo. Não, é só um exemplo. Ou seja, temos um multiverso, não é? Universos, milhares de universos diferentes que podem ser de todas as formas e feitios. E eles vão buscar a principal diferença é nos semáforos. A sério, em que o vermelho é para avançar. Escreveram isso. Acharam que era boa ideia. Por favor. Tu não achaste... Não achaste a cena em que eles chegam a esse universo e depois saem do beco e começam a olhar com algumas reminiscências do Regresso ao Futuro 2, quando eles chegam a Ele Valley do Futuro? Eu sem dúvida. Tive uns vibes de Regresso ao Futuro 2, que é curioso, que isto se calhar é completamente acidental, mas que o Regresso ao Futuro 2 que já tinha sido uma referência muito importante no Avengers, no Endgame, não é? Mas aí pronto, aí era muito mais vincado com aquela viagem no tempo toda. Mas olha, a mim chateia muito mais o tipo de cena de exposição que é a cena com os Illuminati, não é? Que era aquilo que eu estava a dizer há pouco, sem me referir especificamente, mas que agora aqui posso detalhar mais um bocado, que é o tipo de cena em que tu metes o nosso protagonista perante uma série de super-heróis alternativos daquele mundo alternativo e em que todos dizem, há muito tempo aconteceu isto assim, e portanto o que tu fizeste foi isto. E agora então acontece assim assado e de repente é do género, ora bolas, está tudo a compreender aí na sala de cinema, aí na fila atrás, estavam atentos, levantei os braços. Percam. Sim, se tiverem dúvidas digam alguma coisa, porque é daquelas cenas de exposição que eu acho horrível, quer dizer, as cenas de exposição são as mais difíceis de fazer num filme, mas neste eles literalmente colocam personagens paradas em frente umas às outras a contar histórias, que é a morte do cinema, isto é a morte do cinema, não é? Isto, mas sabes que... Diz, desculpa. Não, eu ia dizer... O cinema é mostra, não contes. Mas mesmo quando tens de contar, tens que encontrar formas criativas de o fazer. Formas em que tu nem penses nisso e quando percebeste, tu bebeste informação que te passaram. Agora, pôr personagens paradas em frente umas às outras... Olha, vou-te contar como tudo se passou. Está atento, tira notas, estás a ver? Horrível. Mas sabes que eu nos filmes da Marvel sinto bastante isso. Mas encontro isso agora nestes blockbusters todos novos, por exemplo no Dune do Villeneuve. Logo ao início explicam, tem título, o que é que está a acontecer e depois ainda te metem a personagem a ver um vídeo a explicar outra vez o que é que está a acontecer, qual é o problema. Depois tens uma cena em que o Momoa fecha a porta e tu percebes, olha, ele fechou-se e eles metem a outra personagem dizendo, oh não, ele fechou a porta. Nós percebemos que ele fechou a porta. Sim. Não é preciso estarem a dizer. Nós estamos aqui, estamos a ver, estamos convosco. Não é? Tipo, na ação é completamente escusado. Só que é o problema de histórias com mitologia. Tu se bem te lembras, o Dune eu percebo, do David Lynch. O Dune do David Lynch tinha uma narradora. Eu sei. Com complemento com texto no ecrã, com gráficos, e a dizer este é o planeta tal, este é o planeta tal. E, portanto, tens razão. Ou seja, aí sim. Aí tens esta razão, malta, sim, é verdade. Pronto, quando se mete em mitologias muito profundas, sofre mesmo deste mal. Se calhar já havia antigamente e só agora é que eu realmente estou a ficar mais rabugento com isso, não sei, mas é uma coisa mas que o que eu estou a dizer, fora. Era mau antigamente e é mau agora. Isso é o ponto onde eu quero chegar. Ou seja, não é por o David Lynch ter tido necessidade de o meter num filme que não é mau à mesma, quer dizer, é realmente muito desafiante e muitas vezes estas coisas são exigências de produtores, não é? Que querem o filme mais acessível aos seus públicos, mas quando estamos a lidar com estas mitologias todas, que lá está, a leres uma banda desenhada faz todo o sentido, não tem problema nenhum, mas agora a ver um filme, o filme tem uma linguagem, o cinema devia ter uma linguagem diferente, que não fosse preciso isto
Sim, pá, e de desafiar minimamente, não é? Isso também que sente um bocadinho, sente-se um bocadinho de falta. E neste filme do Doctor Strange, tu não és minimamente desafiado, não é? Sabes de início que, pronto, que é uma pessoa atrás de outra, desde o início do filme. Não sabes bem como é que eles vão conseguir sair da situação, mas não tens nada que se revele e que tu digas, olha, não estava à espera. Tirando a parte do zombie que eu achei engraçada e não estava a antever e que achei realmente assim uma pincelada divertida e bem feita de um elemento que é introduzido ao início e que depois eles vão buscar e que tem piada o zombie que faz é o sentido. Evil Ash, não é? O zombie é o Sim, Evil Ash sim. do Army of Darkness, não é? Mais uma Sim, vez, sim. é verdade. Sam, estou a ver o que estás a fazer, já vi isto, sim. É verdade. Mas olha, sim. eu não quero só falar mal, é assim, para ser muito claro, este não é dos piores filmes da Marvel que eu já vi, mas isso não é dizer muito, porque eu preferia ver qualquer filme do Sam Raimi antes deste, e até se calhar ia ver o do Kevin Costner e do beisebol primeiro do que este, sem nunca ter visto. Agora, dentro daquilo que é os filmes da Marvel, não é dos piores que eu já vi. E para falar de coisas positivas, eu acho que há lá uma ou outra cena que é original. Não? Eu tenho estado a queixar-me da falta de originalidade e que é só referências, mas, por exemplo, a cena em que o Doutor Estranho está a lutar contra outra versão dele próprio e eles usam as notas musicais, Essa cena é bestial. achei visualmente e sonoramente muito, muito interessante, com a banda sonora a recriar os sons das notas que estão a ser projetadas e cada um deles ter, digamos, um aproveitamento diferente daquelas notas com que estão a lutar um contra o outro. Achei assim alguns pormenores com estes muito, muito interessantes. E depois há um ou outro momento, como eu te disse, que para qualquer fã empedernido de terror não é nada demais, mas que para miúdos acho que cria ali alguma tensão quando a própria Wanda está atrás deles e eles se metem por aqueles túneis, não é? Essa parte dos túneis, eu acho que é aí que o filme para mim virou e pá, eu comecei, pá, olha, isto está a ficar interessante e comecei ali a sentir vida no filme. Sim. Essa parte do túnel está muito bem conseguida, tem sustos bons aí também. Sim. É que eu ainda por cima fui ver o filme com a minha filha e agora acabo por ver as coisas também um pouco pelos olhos dela e eu sei como ela é um bocado assustadiça. Eu estava a tentar qualificar o quão assustador é que aquilo pode ser para um miúdo que vai tentar ver um filme da Marvel e que não faça ideia de que vai apanhar sustos pela frente. E na realidade aquilo achei que era eficiente ali num ou noutro momento. E eu próprio saltei naquela cena que o professor... não sei, a gente devia estar a dizer isto. Com um certo senhor dos X-Men, não é? Em que ele acede-lhe à mente. E é daquelas coisas, tu estás exatamente a ver o que é que vai acontecer e, no entanto, aquilo ainda está filmado de uma forma em que ainda te faz saltar um pouco. Tá, consegue. E lá está, às vezes não é preciso teres muito gore ou violência para as coisas realmente serem assustadoras, não é? É tudo uma questão às vezes de ambiente e de identidade, lá está. E eu acho que a partir daí ele realmente conseguiu dar uns pozinhos daquilo que ele é capaz. Agora, só para arrematar, o que é que tu achaste da banda sonora do Danny Elfman? Olha, não me ficou na cabeça. Lá está. Mas gostei, mas não achei nada de... Não é daquelas que eu fico a trautear, ou seja, há algumas que se tu puseres a tocar de certos heróis da Marvel, eu sei-te dizer quem é, mas esta não achei nada distintiva, nem. Mas, Miguel, o que eu te pergunto, e voltando a bater na mesma tecla e a bater no ceguinho, tirando o tema dos Vingadores, que se tornou o tema do logo da Marvel, quantas músicas é que a gente consegue trautear destes filmes da Marvel? Ou seja, parece que passa tudo no rolo compressor, porque nem o Danny Elfman, que já agora foi quem fez a banda sonora de filmes como o Batman, como o Dick Tracy, como o Darkman, lá está, e em que ele conseguia de um filme para o outro fazer temas que, muito embora tivessem sonoridades parecidas, que eram temas distintivos. Chega a um filme deste, Sam Raimi, pá, vamos embora, e eu cheguei ao fim e foi do género, olha, espera aí, nem me apercebi da banda sonora.
às vezes isso é bom, não é? Mas o que a gente quer nestes filmes são bandas sonoras que nos façam identificar o herói, que sejam temas, não é? Sem Que sejam dúvida, sem temas. dúvida, sim. Mas eu penso, eu agora até te vou dizer mais, só para ilibar aqui um pouco a Marvel, eu penso que isto é um mal geral hoje em dia. Eu acho que a malta tem muito medo de temas. O próprio John Williams nos últimos Star Wars, não é? Não sei, parece mesmo uma tendência em que quase não há aquele tema que tu consegues identificar com uma personagem. Tu nos últimos Star Sim, Wars, sim, se calhar, sim. eu consigo identificar o tema da Rey e pouco mais. Não há uma marcha. Tiveste agora uma exceção que foi o Mandalorian com o Ludwig Ok, certo. Göransson, Sim. que Göransson, tem um sim. tema, sim, Verdade, tem um tema verdade. muito, muito marcante, quer no Mandalorian, quer no Boba Fett. São coisas que tu ouvires, identificas Bem, logo, mas tirando isso, no Boba Fett identificas quando aparece o tema do Mandalorian. pois é, porque o Boba Fett é o Mandalorian Season 3, não é? É um bocado. Encapotado. Ou melhor, eu até diria de outra forma. É uma série que só é minimamente interessante quando aparece o Mandalorian. E ainda assim. Sim. E ainda assim. Mas E é de Rodrigues, não é? Eu penso que é um mal. Eu penso que isto é um mal, digamos. Isto são correntes, não é? São correntes. E acho que não está na moda tu teres aquele. Aquelas músicas com que a gente crescia e que às vezes as pessoas ainda não tinham visto o filme e sabiam aquela música. Tu ouves as primeiras notas do Tubarão, sabes que é o Tubarão, ouves o Indiana Jones. Pronto, a escola John Williams, se calhar agora saiu de moda, só que a verdade é que eu tenho saudades de sair de um filme a trautear a música, porque por aquilo É ter verdade, é. martelado, estás a ver? Sabes que o último assim que eu achei piada à música e depois até fui procurar assim de super-heróis foi o Esquadrão Suicida do James Gunn, que tem assim não vi. não, Sabes porquê? Sabes porque é que eu não vi, Miguel? Porque é mais um filme de super-heróis. Mas olha que esse é um filme muito, muito diferente. Ok. É um filme que tem que espreitar. Que ganhar é coragem. um filme que arrisca muito mais, ou seja, não sei se gostaste do Guardiões da Galáxia a nível de estrutura, mais ou menos. Este tem toda essa vertente assim meio fora de personagens muito misfits, pronto, completamente, mas tem coisas muito mais deslocadas, teve uma liberdade muito maior e tem uma música, tem a música, agora não me lembro de quem é, mas é uma música bestial que faz lembrar muito Danny Elfman, por isso é que eu me lembrei agora disso também, e que eu saí do filme a trautear a música e depois até fui procurar. Epá, tem cenas bestiais. Eu acho que tens que dar uma hipótese ao filme, quando puderes. Fica aí a recomendação. Olha, e o que é que achaste da cena de final de crédito? Não de final, que já falámos, mas a do meio do crédito, a introduzir mais uma personagem para um novo filme futuro. É daquelas cenas horríveis em que aparece alguém e diz: estou aqui, vamos a uma aventura, vamos embora. Não é? Parece o final do Super Mario, não é? Que depois nunca tivemos sequela, não é? Que aquela apareceu e disse: não imaginam o que aconteceu, temos que ir. Pronto. Sim, é dizer, género, tens medo? Não tenho medo. Vamos lá, deixa-me pôr a capa e o meu terceiro olhinho. Sim, até porque o filme acaba com ele em sofrimento. E depois ali, não se passa nada. Sim. Agora tenho um olho a mais. Pronto, vamos embora. Que é assim, que para os fãs da BD deve fazer todo o sentido, mas para qualquer outra pessoa é do género. Sim, ficamos um bocado a apanhar bonés. Mas tem que se vender o próximo produto, não é? E esse cabo, final é Charlize, não é? É um grande ativo para o universo da Marvel, não é? Mais uma grande atriz a envolver-se com isto. Se tu fores ver, acabam lá todos por bater com os costados, não é? Porque sim, vai ser complicado tu dizeres um ou dois nomes qualquer dia que ainda não tenham lá estado de uma forma Harrison Ford e Tommy Lee Jones. Quando eles entrarem, os dois, na Brigada do Reumático, aí é que o mundo acabou, porque aí conseguiram todos. Aí é que tu desistes. Sim. Até o Stallone já lá esteve, não é? Pois foi. No Guardiões da Galáxia 2. No Guardiões, sim, também aparece. Pronto, acabam por
ser absorvidos e também querem, também Claro. querem experimentar, se calhar. Não é? Está tudo a comer do bolo, também quer uma fatia, não é? Pois Isto é isso. É isso. Isto é a profissão deles. Isto Por não ser há um que, bocado a lógica, não é? não há que E a estranhar. lógica Sim, natural claro. das coisas, sim. É verdade. Mas pronto. Não sei, não sei o que é só que, para que, é que nos arrematar. espera. Não, arrematamos assim. Hum, eu volto à pergunta inicial porque eu acho que não chegaste a responder. Achas que é um bom filme? Ponto final. É um bom filme da Marvel? É um mau filme da Marvel? Em que é que isto ficou para ti no contexto da Marvel? Em geral. Sim, eu acho que se é um bom filme. Sim, eu acho que lá está, eu acho que é um bom filme da Marvel. Sim, acho que é mais filme, acaba por ser um bocadinho mais filme da Marvel do que propriamente um filme que tu possas destacar, quer por ter uma história singular e autónoma, quer por ser do Sam Raimi. Agora, não sei bem onde é que o coloco, não é de todo dos meus filmes favoritos da Marvel, não. Eu gosto mais daquela da primeira fase e de algumas coisas do Thor, nomeadamente o Iron Man do Shane Black, o segundo Capitão América, que tinha assim um tom muito político e lá está, pouca comédia. Gosto mais desses primeiros capítulos e acho que tinham personagens e atores mais interessantes. Agora, pronto, é um filme de multiverso, só por aí leva logo 2 estrelas. Depois tudo o que vier é para cima, por isso. Olha, Eu sou um vendido, sou um vendido. Acabámos por não comparar com o tudo em todo lado ao mesmo tempo, não é? E era isto que eu te queria dizer. Esta comparação é um bocadinho a nível de possibilidades. Eu senti que este filme, para um filme que se chama Multiverse of Madness, acaba por ter muito pouco das duas coisas, não é? Quer de multiverso, quer de loucura. Nem muita loucura. Sim. E tu vens de um outro que tem tudo, não é? Tem tudo o que tu tens direito e ainda mais alguma coisa, não é? O título é mesmo apropriado. Exatamente, o título não mente. Tudo, sim. tudo e mais o lavatório ainda, não é? Como diziam os americanos. E aqui tu tens uma passagem rápida por muitos sítios, não é? Nem sei quanto tempo é que dura essa viagem que eles fazem, mas isso é que 30 segundos, 40 segundos, em que vês vários vês no trailer quase. Vês no trailer e sentes que pá, havia um potencial enorme para explorar outros universos, não sei. Eu acho especialmente vindo daquela loucura que foi o filme dos Daniels, né? Que eu adorei, gostei imenso. Esse filme, lá está, como tu dizes, ter saído pouco antes deste acaba por prejudicá-lo, no sentido que estamos a falar de tudo aquilo que um filme da Marvel não é, porque é um filme que pega em ideias originais e que não está preocupado propriamente com narrativas e em montar histórias para o que aí vem. O que está é interessado em contar uma história que é íntima e pessoal, certo, e que é muito específica, mas através de um conceito mirabolante. E isso é que é genial, porque costuma-se dizer que quanto mais específicos são as histórias, mais universais elas se tornam, porque são sobre coisas que têm muito que ver connosco, independentemente da tua cultura, independentemente da tua experiência. E aquele filme é um filme que, enraizado numa experiência muito específica de imigrantes asiáticos nos Estados Unidos, acaba por ter uma especificidade com que faz com que seja universal. E isso estar na base, depois de toda aquela loucura, faz com que aquele filme seja realmente muito especial. Muito especial mesmo. Mas, sim, e acho que é aí, nisso que tu disseste, e que eu concordo a 100%, e acho que foi por isso que o filme teve tanto sucesso, não é? E que chegou tanto às pessoas, não é? Sim, e é um filme que tem estado semanas e semanas sem baixar o número de espectadores, o que é raríssimo, porque eles têm lá normalmente no primeiro fim de semana tem um número, depois há sempre uma quebra e depois o filme vai perdendo de gás. E aquele filme tem estado nos Estados Unidos lentamente a angariar. Acho que até estava a correr o risco de ser o filme mais rentável de sempre da A24. Portanto, eu acho que ele já estava tipo em terceiro ou em segundo, e se continuasse ia-se tornar o filme mais rentável da A24, o que é impressionante. O que é incrível, um feito incrível. impressionante. E lá está, é essa questão da proximidade e de contar uma história que nos diz muito a todos de uma forma completamente mirabolante, não é? Eu não estava mesmo à espera que o filme tivesse
tivesse este impacto, especialmente depois do ver, não é? Uhum. Porque o filme realmente não está com cerimónias, não é? Um filme que vai a todo lado, faz o que quer e pá. Como é que ele chegou a ti? muito Foi através satisfeito. de bate-boca ou foi um trailer? Eu Como já, é que eu já ficaste tinha, sim, eu já o Sim. tinha posto nos meus mais esperados deste ano, quando Ok. fiz a lista Já estavas do que atento. queria ver, porque já tinha visto o trailer, acho eu, e já Ok. conhecia o trabalho anterior deles, O do Swiss Army não é? Man. Sim, tinha Sim. achado alguma piada e pá, estava agora super curioso para saber o que é que eles iam fazer, e depois tinha visto o trailer, coisa completamente fora, e pronto, e ter a oportunidade de o ver no cinema foi incrível. E, Muito pá, e bom, agora muito espero bom. que o Garland faça a mesma coisa e me tire da cadeira agora com o próximo filme, com o Man, Com o Man, que eu que é já outro ouvi autor que eu dizer, também gosto muito. eu já Diz, ouvi dizer diz. que é um bocado obtuso o filme, que é assim um bocado Parece, impenetrável, não é? não é? Vamos ver se Sim. vamos ver se não é assim Vamos, tão direto. É, não sei. E, pá, pode eu ser para um gosto muito lado, dele. pode dar para um lado ou para o É, outro. Eu também, mas o Annihilation já nos fez trabalhar, não é? O sim, Annihilation sim. já nos fez trabalhar a mioleira e agora este, vamos ver, pelo menos a premissa é muito Não interessante. viste o Devs? Não. O Devs também tem Não, conceitos interessantes. não, mas tenho que pôr isso em dia, porque eu também sou fã Sim, do Garland é e uma série sim, fechadinha. E que tem assim conceitos também muito interessantes de é pá, livre-arbítrio. vou espreitar, vou espreitar. Sim, acho que vais gostar. Tem a atriz, uma atriz também que não aparece muito do Ex Machina, e uma das que está lá com ele. Sim, E pá, tem outro ator também que eu gosto muito, que eu agora não me lembro do nome. E depois tem toda aquela imagética assim de sci-fi meio florestal, muito verde, muitas árvores. Pá, gosto imenso. ok. Parece uma derivação mesmo do Ex Machina, então. Sim, Hum, sim, sim. Tá, dos filmes está mais próximo desse, sem dúvida. ok, ok, boa. Vou ter que espreitar. Olha, aqui ficam boas recomendações para quem nos está a ouvir. Sim. E se calhar, Miguel, eu gostava de acreditar que toda a gente no mundo já sabe do teu projeto das nalgas e sabe onde encontrar, mas ainda assim queres partilhar para aquela pessoa que possa estar mais distraída e que possa não conhecer e que tenha visto isto até aqui. Sim, claro. O podcast chama-se Nas Nalgas do Mandarim. É só escreverem no Google que vão ter as nossas plataformas. Estamos em todas as plataformas podcastianas. Não somos tão regulares como o segundo take, mas vamos aparecendo quando conseguimos e pronto, quando nos conseguimos reunir e quando os temas assim também nos chamam, uma coisa assim muito informal. E depois tenho o meu blog, que eu fiz recentemente 15 anos, esteve parado aí uns anitos, mas agora voltei a Espetáculo. escrever, que se chama Créditos Finais. Se quiserem passar por lá, tento ter mais ou menos assim conteúdos atualizados e numa lógica mais ou menos diária, mas é assim uma coisa que serve muito como um diário. É uma coisa que, acima de tudo, é uma coisa para mim que eu um dia sei que vou achar piada a ler e a rever e a passar Uhum. à geração seguinte. E acho que faz muito falta essa lógica de termos um sítio onde possamos escrever agora sem estarmos reféns dos comentários e de críticas e disto e daquilo. E o blog acho que ainda nos dá um bocadinho essa liberdade. Muito bem, E aqui pronto, ficam. são estes dois sítios. Ficam aqui com a vida mais enriquecida, quem não conhecia. E se procurarem as nalgas, depois podem fazer como eu, que podem acompanhar os episódios e participar gritando quando não concordam com as opiniões. Porque são três moços com opiniões muito diferentes e há lá para todos os gostos. E é sempre muito divertido. E é sempre uma boa disposição encontrar um novo episódio das nalgas. Portanto, Miguel, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito Obrigado eu. o convite, Foi por um estás gosto. aqui. E Sempre, até à sempre. próxima. Ok, até à próxima. Um abraço. E foi esta a minha conversa com o Miguel. Espero que tenham gostado. Sigam os projetos do Miguel e não se esqueçam de subscrever o canal do Segundo Take no YouTube ou de assinarem o podcast no leitor da vossa preferência. Espero encontrar-vos por aqui no próximo episódio. Até lá, boas fitas!